Olá, bem-vindo ao Leitura Fílmica. Estamos aqui no Cine Belas Artes para acompanhar a coletiva de imprensa do filme Eduardo e Mônica, que estreia nos cinemas dia 6 de janeiro. Vamos lá. Hoje lançando em São Paulo, depois de tanto tempo de espera. Vou passar aqui para o Renê para fazer a abertura e espero que vocês tenham gostado do filme. Foi pra gente, enfim, a hora certa de lançar, demorou, mas a gente está muito feliz de estar aqui, vivo, né? E esperamos que o público compareça e que essa história de amor toque o coração das pessoas, como tocou a todos nós que fizemos o filme. Boa tarde. Bom, obrigado por vocês estarem aqui. Vou apresentar rapidamente as pessoas. Eu sou René Sampaio, diretor, Gabriel Bortolini, nosso produtor executivo, Bianca de Philips, produtora, Bruna Espínola, atriz do filme, Gabriel Leone e Alice Braga dispensam apresentações, estão inclusive no cartaz aqui, Eduardo e Mônica. É uma felicidade imensa para a gente estar aqui com vocês. É um processo que demorou muitos anos para ser feito, a gente vem batalhando há muitos anos, é um projeto que eu tenho há muito, desde garoto quase, eu posso dizer, de fazer esse filme, em parceria com a Bianca, é o nosso segundo projeto, o Floresta Caboclo foi o primeiro, e não vou ficar de muita embromação, espero que vocês tenham perguntas para fazer, então vou abrir para as perguntas diretas. Vocês querem falar alguma coisa antes de começar, meninos? Não, só prazer. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Então tá bom, vocês vão fazendo as perguntas e nós vamos responder. Tem microfone aí de vocês, né? É. Tá bom, então é isso. Maria, boa tarde. Te mandei até Facebook. Renê, quando você era bem jovem e eu um pouquinho já bem mais velha, eu assisti o Sinistro no Festival de Brasília. Eu falei, esse rapaz vai ter um grande futuro, vai fazer um cinema de diálogo com o público e de muita qualidade, um filme de empenho, de diálogo com o público e que respeite a inteligência do público. E eu acho que essa é a sua proposta, né, como realizador. Agora, eu acho que você está filmando muito pouco. Por que você está fazendo tão poucos filmes, né? E segundo, eu vi que o roteiro não é seu, né? O responsável final é o Matheus. Eu perguntaria por que você não colocou o dedo na história, embora ela seja tão pessoal, tão sua, porque a cidade é um personagem, você vivenciou tudo que está ali, né? Por que você não assina o roteiro? E a outra pergunta, eu queria que o Gabriel também respondesse. É muito curioso que no filme, quem gosta de novela, é apaixonado por novela e prega foto de atriz na parede, é o personagem masculino, né? Não qualquer atriz, né? Hã? Malu Mader. Sim, não é qualquer um, é a Malu Mader, mas é ele que é noveleiro, né? Confunde novela vague com novela, né? Então eu acho que isso é muito bom, porque a televisão brasileira, a novela brasileira é muito importante na formação de qualquer pessoa no Brasil, mas há uma ideia de que é coisa feminina, que é mulher só que gosta de novela, quando não é verdade. Desde Irmãos Coragem, os homens assistiam novela no Brasil e muito. Daniel Filho fez essa virada, né? Que a telenovela cubana, que era aquele folhetim feminino, passou a ser também consumida pelo público masculino. Então são essas as questões. Primeiro, felicidade imensa encontrar você aqui. Penso saber que você ainda lembra do Sinistro. É um filme que eu escrevi o roteiro, de fato, o Sinistro é um roteiro meu. Primeiro, eu filmo pouco porque eu acho que, infelizmente, no Brasil a gente tem menos chances de filmar longas metragens do que de fazer outros produtos audiovisuais, que eu também gosto muito de fazer. Nesse período que, entre filmes, né, entre Faroeste e o Eduardo e Mônica, eu fiz Dupla Identidade, uma série pra Globo, estou na terceira temporada de Impuros, que é uma série que passa no Star Plus, estou dirigindo How to Be a Carioca, que é uma série, e as séries tomaram esse volume e tem essa qualidade de produção que hoje em dia é quase cinematográfica num certo sentido, né? Assim, é muito bem feito, muito bem executado, os assuntos são prementes. Estou fazendo então How to Be a Carioca com o Carlos Saldanha, eu parei essa semana de filmar para vir aqui, continuar as pré-estreias e depois voltar. Então eu filmo pouco porque eu acho que temos muita dificuldade em levantar filmes no Brasil. E aí tem uma outra característica minha. Eu acho que, para mim, o cinema é tão importante, tão importante, tão importante, que eu fico deitado em cima do projeto muito tempo. Eu quero que esse projeto seja muito importante. Então, o Faroeste Caboclo é um processo de 10 anos. O Eduardo e Mônica é um processo de 7 anos. E nesse processo, já voltando à questão do roteiro, eu trabalhei junto com a Bianca, com o Gabriel, com vários roteiristas. A gente sabia qual a história que a gente queria contar.
E a gente teve um roteiro, inclusive, que era do Domingos de Oliveira, que era a pessoa que tinha a pegada que eu achava que esse filme merecia para ser transformado numa história cinematográfica, mas que, infelizmente, era um roteiro que só o Domingos ia dar conta de dirigir. Então a gente passou por Domingos de Oliveira, por outros grandes roteiristas, e encontrou o Matheus Souza, que eu acho que é o Domingos de Oliveira da nossa geração. E trabalhamos junto com ele. Então eu acho que um dos trabalhos do diretor é dirigir também o roteiro. Então tem muito meu, claro, muito da Bianca, dos outros colaboradores, do Gabriel, que me ajudou a escrever, colaborou muito, dos atores. O roteiro de cinema ele é uma coisa que todo mundo mexeu muito nesse roteiro. Mas quem de fato estruturou a história com começo, meio e fim, nos ajudou a encontrar a proposta narrativa, foi o Matheus Souza, que depois que os outros roteiristas também, a Cláudia Soto, Michele Franz, Jessica, todo mundo trabalhou um pouquinho. Então eu acredito nesse processo colaborativo, onde o diretor participa do começo ao fim da elaboração do roteiro, sem necessariamente... Eu não sentei para escrever 1/3 das páginas que estão ali. Então eu acho injusto que eu bote meu nome no roteiro, que eu não sentei a bunda para escrever de fato, ainda que eu tenha participado da criação e da elaboração junto com os atores, que quando a gente recebeu o roteiro, ontem me fizeram a pergunta: o que você pode dizer que mudou, né, no roteiro para filmagem? Eu falei muito, quando os atores chegam, metade dos diálogos caem. Porque eles têm tanta energia, tanta coisa boa para acrescentar, que um pegou na mão do outro, olhou para a cara do outro, não precisa mais daquele diálogo, né? Então, acho que o processo colaborativo com eles foi fundamental. E eu já passo para vocês dois, Gabriel, você começa a falar da novela, e a Alice pode falar um pouquinho do roteiro, se quiser também, como é que foi o processo. Sobre a novela, tá na música, né? O Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Então é uma das características que o Renato colocou ali no personagem e a gente trouxe como recurso narrativo, né? A novela inspira o Eduardo a tomar uma atitude, fazer uma prova de amor, né? Para conquistar a Mônica. Eu, por exemplo, eu desde pequeno sou noveleiro, assim. Eu sempre gostei de assistir novela. Acho que é uma coisa cultural do brasileiro, assim, né? Mais do que de homem ou mulher. E não tenho informação sobre o Renato, se ele gostava ou não. Acredito que sim, né? A gente sempre fala que o Eduardo e a Mônica tem muito do Renato, né? Além de uma possibilidade de um casal de amigos deles que pode ter inspirado ele a fazer a música, o Renato botou muito dele ali. Então, acho que é possível que tenha sido uma característica dele também, e a gente trouxe pro filme. E eu queria dizer que a Manu Marda é meu crush de adolescência, então por isso que a foto que tá lá é a da Manu Marda, porque, enfim... Aí depois que eu conheci, continuou meu crush, a Bruna, minha esposa, vai me entender. O nome da minha filha é Malu também. O nome da filha dele é Malu. Força, Bruno. A Maria do Rosário, só complementando aqui, eu comecei a trabalhar com o Renê exatamente por causa do Sinistro também. Eu era júri no festival, acho que você estava lá também, em Paraty, e eu era júri e ele estava com esse filme lá, O Sinistro, ganhou todos os prêmios. Aí na festa de encerramento do festival, a gente começou a conversar, eu falei: Renê, para de ficar ganhando prêmio, a gente tinha ganhado um prêmio em Cannes, em publicidade, falei: para de iluminar ovo, vamos fazer cinema de verdade e tal. E aí foi quando surgiu a ideia do Faróis Caboclo, isso já foi 2005, né? Eu nem me lembro quanto. Isso é de 2000. E Maria Rosário, realmente eu procuro isso. Para os meus filmes eu procuro conseguir fazer sempre um diálogo com o público. Eu não consigo, sei lá, eu acho que é importante para mim fazer filmes que sejam assistidos ou que tenham um diálogo com grandes plateias, mas ao mesmo tempo que tenham qualidade artística, que, enfim, consigam mesclar as duas coisas. Eu acho que é um dos grandes desafios do cinema brasileiro é conseguir juntar o público com os excelentes filmes que a gente já faz aqui. Eu tenho tentado, espero que dê certo. Vamos ver se o público vai comparecer no dia 6 de janeiro. Tudo bem? Meu nome é Gustavo Meirelles, eu sou do Falha no Roteiro. Queria pedir desculpa por... Levanta a mão que eu não estou te vendo. Obrigado. Desculpa o nervosismo. Minha pergunta é referente à situação do cinema, né? Por exemplo, a Bianca, ela estava na produção de Calota Joaquina, que foi um dos marcos da retomada do cinema brasileiro. Vocês fizeram Faróis Caboclo, que foi um sucesso nas críticas, movimentou o público bastante, né? E só que ultimamente o cinema vem recebendo alguns duros golpes, assim. Você tem
a questão da pandemia, que fechou sala de cinema, você tem a questão do descaso do governo. Eu queria saber se se tem algum paralelo entre o período de pré-retomada para esse período que a gente está vivendo hoje e quais foram os principais desafios para conseguir rodar o filme e produzir, assim. Foi um trabalho de anos, né? Então, é isso. Obrigado. Bom, uma curiosidade é que a gente vai lançar o filme dia 6 de janeiro, quando são 27 anos do lançamento do Carlota Joaquina. Então, é no mesmo dia, e a gente espera que seja uma segunda retomada do público nas salas de cinemas, como foi há 27 anos atrás com Carlota. A dificuldade sempre é muito grande, né? Enfim, para fazer cinema aqui nesse período de pandemia foi muitíssimo difícil a gente ficar com um filme pronto, louco para lançar, e agora a gente espera que o público volte para o cinema, né? A gente tem fé que isso vai acontecer e a gente fez o filme para o público e para o Renato. A gente sempre pensa o que o Renato acharia desse filme. Então, enfim. E você você perguntou sobre a espera, né, para fazer esse filme. Né? Fiquei muito chateado quando quando os cinemas fecharam, a gente não pôde lançar o filme. Todo mundo ficou, estava todo mundo pronto. Estava todo mundo para lançar o filme, a gente ficou muito triste pra gente. A gente estava em Miami, no festival internacional, foi muito bem de crítica. Nosso planejamento era passar alguns festivais internacionais para já criar aquele awareness aqui no Brasil e, na sequência, lançar no cinema, era 12 de junho. E tudo foi abortado nesse momento, né? Naquela época eu não entendi, achei ruim, mas hoje eu acho que o filme vem num momento em que talvez essa história faça mais sentido para o público, está precisando mais de uma história de amor, de uma experiência como essa no cinema, do que talvez naquela época seria mais um filme bacana, sendo lançado, etc., mas não tão significativo. Então eu vejo hoje uma missão para esse filme muito bacana, que talvez ele consiga cumprir, de reintegrar o público com o cinema, levar as pessoas a saírem de casa com segurança, com máscara, com vacina, enfim, nossa nova fase que a gente está passando, e ao mesmo tempo trazer uma sensação, uma emoção bacana, enfim, um outro feeling no momento em que o Brasil sofreu muito, né? Nós passamos pela pandemia de uma maneira muito dura, muitas pessoas sofreram muito. Então eu acho que a gente agora, se a gente conseguir retomar a vida, é o que todo mundo busca aos poucos, com segurança sempre, mas eu acho que o filme pode trazer um bom momento, dar um pouco de alegria para esse povo que está tão sofrido, e além de alegria, as outras emoções que vocês viram que a gente passa com Eduardo e Mônica. Então é um filme solar, que eu acho que vem num momento bacana, em janeiro, e se o público estiver pronto para ir para os cinemas, eu convido que ele vá. Bom dia, meu nome é Júlia, sou do Super Cinema. Primeiro, parabéns pelo filme, eu adorei, achei incrível mesmo. E a minha pergunta para o elenco, para a Alice e para o Gabriel, como é que foi para vocês dar vida a esse personagem que já estava na cabeça do brasileiro há muito tempo? Porque acho que é impossível ouvir Eduardo e Mônica e não imaginar toda uma história e toda uma história de vida ali dos dois personagens. Então, como é que foi para vocês dar vida a esses dois clássicos da música brasileira? Eu só não vou tirar minha máscara porque eu tô muito gripada, não quero passar gripe pra ninguém, tá? Quem tiver com família com gripe, cuidem deles, porque tá puxado. Pra mim foi assim uma honra quando, né, a Bianca de Philips, eu tenho que agradecer muito a ela, porque ela que batalhou muito pra eu estar no filme, porque ela falava, Alice, Alice! Eu fiquei muito feliz com esse convite, muito honrada, e acho que com muito frio na barriga, porque quando eu conversei com o René e com a Bianca, foi a primeira coisa que pra mim me deu, assim, isso é uma referência pra muita gente, goste ou não da Legião, né, gostem da música ou não, todo mundo sabe como é que começa essa letra. Todo mundo já dançou em alguma festa, faz parte da cultura pop brasileira. Então, todo mundo já imaginou quem é essa Mônica, quem é esse Eduardo, todo mundo já viu clipes feitos brincando na internet. Então, trazer ela à vida, eu acho que é o mesmo desafio de quando você faz um livro que as pessoas, adapta um livro que as pessoas amam para o cinema. E essa música tinha esse desafio um pouco maior, que como as pessoas lembram de momentos da vida própria, ou uma vida inteira ouvindo a mesma música, é um desafio muito lindo de fazer, mas uma grande honra também, porque como o Gabi disse, a Mônica é um pouco o Renato, assim como o Eduardo também é um pouco do Renato, então também fazer uma homenagem a um grande poeta brasileiro que eu admiro e admirava muito. Então, mais do que tudo, dá um frio na barriga, porque todo mundo tem a sua própria Mônica na cabeça,
mas dá muita felicidade, porque acho que é um grande poeta brasileiro que tem que ser celebrado para sempre, né? Acho que a Legião é uma banda muito incrível para nossa história, então acho que é isso. Eu faço das palavras da Alice as minhas também. Eu sempre fui muito fã da Legião e do Renato, por conta dos meus pais. E viver um personagem, né, criado pelo Renato, eternizado numa música da Legião Urbana, foi um desafio, uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo uma honra, né, uma alegria. O processo que a gente teve, que a gente viveu foi incrível, foi super divertido, e eu acho que, acima de tudo, uma das coisas que a gente sempre falou assim desde o início é que a gente queria fazer um bom filme, e a música, Eduardo e Mônica, agora vocês que assistiram, se escutarem a música de novo, prestando atenção nisso, vocês vão ver que a música é muito centrada nas diferenças dos dois e que a música tem muitos saltos temporais na relação dos dois. Então esse era, acho que um dos grandes desafios da gente, era construir esse roteiro a partir da música, baseado na música, mas construir um roteiro para ter um bom filme. Isso foi o que a gente sempre falou, assim. Se você transcreve a música para a imagem, você faz um clipe. E a gente queria fazer um filme de 2 horas, né? Então eu tenho muito orgulho, estou muito feliz com o resultado do que a gente conseguiu fazer, como ator, tendo participado do processo, e como fã da Legião também, porque acho que a gente fez, como a Alice estava falando, a gente fez uma bela homenagem para a música, para o Renato, para a Legião Urbana, e fizemos um bom filme também. Então, mesmo, sei lá, quem não é fã da Legião, ou algo do tipo, eu acho que vai se divertir, enfim, se emocionar com o filme também. Oi, eu sou a Gabriela Marchetti, eu sou do Wikimetal, parabéns pelo filme. O Wikimetal é um portal de rock e metal, então minha pergunta vai fugir um pouco da área cinematográfica, vamos falar de música. Mas a Mônica tá adorando essa sua pergunta. Que bom, fico feliz. O Eduardo não tá gostando, mas eu tô gostando. Que bom, fico feliz. Na verdade, inclusive, até complementa um pouco do que o Gabriel estava falando. Eu queria saber do elenco, especialmente da Alice e do Gabriel, mas também do René, um pouco mais sobre a relação de vocês, assim, não só com Legião Urbana, a relação pessoal mesmo, mas com rock nacional e com rock internacional, e como que foi, assim, porque o filme tem bastante rock, né? A trilha sonora, obviamente, é muito importante. Então, eu queria saber como que é um pouco da história de vocês com esse gênero musical e como é que foi passar isso pra tela. Você é um legionário, começa você. Você também. Quer falar, René? Eu vou falar rapidamente sobre a trilha do filme, tá bom? Eu tenho uma produtora que é louca e que ela resolveu comprar todas aquelas músicas e gastou tudo que tinha e que não tinha pra gente poder ter essa trilha no filme, que é a trilha da minha vida e da Bianca também. Nós somos mais ou menos contemporâneos, eu sou um pouco mais velho que ela. E aquelas músicas significavam muito pra gente. Então, ao colocar o filme nos anos 80, a gente queria colocar o A-ha e era muito caro. E, entre outras músicas, o A-ha era um pedacinho na hora que ela desce aquela escada, né? E a Bianca foi ao cinema ver o Tarantino e ela viu que o Tarantino colocava Mrs. Robson pra menina atravessar a rua. Ela me ligou da rua e falou, seguinte, vamos pagar o A-ha, porque se ela merece atravessar a rua, a gente merece descer a escada com a música do A-ha. Porque pra gente era muito importante a textura musical do filme. Eu sou de Brasília, o Rock Brasília significou muito pra mim. Acho que pra quem era brasiliense nos anos 80, dizia, você de Brasília pode ganhar o mundo. Porque a gente é uma cidade muito pequena, com pouco representatividade cultural, e o Rock Brasília veio dizer, Plebe Rude, Legião, Paralamas, Capital, outras bandas que eram conhecidas na cidade, mas que não saíram no Brasil inteiro, disseram para quem era de Brasília naquela época, você pode ganhar o mundo, pode acreditar no seu sonho, vá em frente, seja artista. Então acho que o Rock Brasília foi muito importante para mim, poder falar horas sobre Legião, que dispenso um pouquinho que eu escolhi adaptar, eu amo Legião, mas acho que em relação ao movimento do rock, foi transformador para a minha geração, o Rock Brasil e o Rock Brasil especificamente. Como eu tinha começado a falar ali, eu nasci em 93, então dá para dizer que eu não vivi muito a Legião, né, atuando. O Renato, acho que morreu, se não me engano, 3 anos depois. Mas meus pais sempre foram muito fãs, então desde muito pequeno que
toca muito Legião na minha casa. Meu pai tem todos os discos, todos os LPs da Legião. E, bom, isso podia acontecer e eu não ser fã nem nada, mas desde muito novo que as letras do Renato, a maneira dele de interpretar as músicas sempre me emocionou muito, sempre mexeu muito comigo. Eu estava lembrando esses dias, dando entrevistas também sobre o filme, que eu adorava na escola citar trechos de músicas do Renato Russo, né, da Legião, em redação na escola. Gostava de abrir assim, a redação, alguns parágrafos citando trechos. E isso, inclusive, tem a ver com o que eu vou falar assim, sobre a Legião. Para mim, o primeiro disco da Legião é o melhor disco de estreia de uma banda de rock nacional, do rock do Brasil. E por quê? E tem vários outros que são incríveis, do Barão Vermelho, do Traje a Rigor, enfim. Mas o primeiro disco da Legião, ele tem uma complexidade, uma profundidade de letras do Renato, que, na minha opinião, nenhuma outra banda começou dessa maneira. Se você pegar e escutar, o disco começa com Será e termina com Por Enquanto. Só isso já é um absurdo, né? Só por aí já seria um absurdo. Mas o disco ainda tem Soldados, enfim, Geração Coca-Cola. Então, assim, é um disco que já dá a cara da Legião de cara, sabe? Diferente de outras bandas que têm ótimos discos de estreia, isso é da minha opinião, obviamente, né? Mas que, na minha opinião, foram amadurecendo, principalmente as letras, enfim. E eu acho que o Renato já chega mostrando tudo, assim, sabe? E a Legião, bom, tô falando aqui, acho que é óbvio, né? É a minha banda de rock favorita. E o que mais? Sobre rock em geral, o René tava falando da trilha, assim, né? Eu lembro a primeira vez o primeiro corte que eu assisti do filme, tinha outras músicas, inclusive, que não entraram. Eu ficava olhando pra eles dizendo, é sério isso? Tão louco. Vai ter isso tudo mesmo? Porque parecia uma playlist minha, assim, sabe? Eu sou roqueiro, tive banda de rock na época da escola, enfim, banda com os amigos e tal. E eu acho incrível a nossa trilha, assim, sabe? Se eu não tivesse feito o filme, tivesse assistindo o filme, eu ia falar, porra, esses caras fizeram uma gastaram, né? Mas quando você não tá no projeto, você assiste de fora, você faz... Parece que é legal, né? Isso, é vistoso, né? Assim, né? Incrível. Desculpa. Que bom. Eu acho isso fundamental, porque isso traz uma imersão pra época, né? O que o René falou. Foi uma escolha contar o filme nos anos 80, né? Então, tanto... acho que toca Titãs, se não me engano, né? Tem o Bicho Escroto. Tem tanta coisa. Tem até Tim Maia. B-52. Tim Maia, exatamente. Então Should I Go, uma música incrível. Sim. A gente não conseguiu, eu queria colocar Ramones. Tem uma dessas vezes que não era essa, que era Ramones. A gente tentou já colocar no Faroeste, tentou colocar no Eduardo e Mônica, mas os Ramones não respondem os e-mails. Então, se alguém tiver o contato eles são muito, se alguém tiver o contato direto pro próximo filme, acho que é muito rock and roll mesmo, né? A galera que não responde e-mail para vender a própria trilha. Então, vou continuar o desejo. Tudo bem, né? Faz sentido. Alicinha. Eu acho que depois desses dois eu só posso complementar. Não sei o quê, porque eles são muito fãs da Responde assim, ó. Mas eu amo rock and roll. Eu era muito fã da Legião, eu acho que eu concordo com o Gabi, eu não sou tão legionária quanto ele, mas pra mim sempre foi a banda referência, assim, de rock. Eu acho que eles, assim como o Gabi falou, assim, eu acho as músicas dele é impressionante como a música pra mim, que foi a música da Mônica, que eu mais ouvi, não foi Eduardo e Mônica. Claramente a Mônica não ouvia Eduardo e Mônica, mas era a perfeição. E pra mim aquilo era um drive muito forte, assim. Aquela música me tocou muito num lugar que pra mim era a trilha que eu mais ouvia. Tristemente é uma letra que fala muito com o Brasil dos dias de hoje, né? Como tantas outras letras da Legião. Então acho que tem uma força o nosso rock que ele ultrapassa, infelizmente, gerações falando com outras gerações, mas pode inspirar, entendeu? De um lado muito profundo. Então eu achei incrível, assim, a trilha, exatamente pelo que os dois estavam falando. Acho que pra Mônica era muito importante essa construção da personagem que, né, a gente fez em conjunto e tal, e que o René queria muito também, essa coisa de Brasília daquela época, e ela ser roqueira,
trazia uma diferença do Eduardo. E eu acho que o rock ajudou nessa diferença, dela falar das bandas internacionais, dela, né, falar, como a letra mesmo diz, alemão. Então acho que tinha um pouco isso, assim, que trazia uma personalidade para ela. Então eu adorei o rock entrar dessa forma no filme, que talvez muita gente não imaginou que pudesse entrar, mas que traz um pouco também essa coisa do como diferente pode se complementar, sabe? Então eu adorei, assim. Mas eu aprendi muito sobre Legião com o Gabi mesmo. Uma coisa legal também é que o Renato era um cara absolutamente culto, né? Tinha uma cultura de tudo que é tipo, mas musical então nem se fala, muita referência. E na música ele deu várias pistas pra gente, né? Porque exatamente, ele fala do Caetano, fala dos Mutantes, fala do Bauhaus. O fato dele falar que o Eduardo gostava de novela leva a crer que o Eduardo escutava as trilhas sonoras de novela. E, enfim, daí a gente trouxe a Bonnie Tyler, né, que é um clássico também, rádio, as coisas que tocavam na rádio, enfim. Então, acho que na própria música, o Renato já deu um monte de pista musical do que deveria permear o universo desse filme, né? Oi, gente, meu nome é Kathleen, do site Entreter-se. Primeiro, eu gostaria de parabenizar vocês, porque o filme ficou muito bom, eu adorei, tenho certeza que todo mundo amou, e eu tenho certeza que ele já entrou aí nos destaques brasileiros, porque ficou muito legal mesmo. E a minha pergunta é mais voltada para a Alice e para o Gabriel, né? Eu queria saber como que vocês escreveriam a relação entre vocês mesmos e os personagens, quais seriam, assim, coisas parecidas ou diferenças gritantes entre vocês e o Eduardo e a Mônica. Eu queria ver mais um pouquinho aí sobre vocês. A diferença entre a Alice e o Gabriel ou a diferença entre eu da Mônica e ele do Gabriel? As duas, né? As duas, você quer saber? Não, seria mais... Você quer falar das duas? Pode falar. Pode ser. Pra começar, eu não gosto muito dela. Não tenho uma boa relação. Vou começar? Não, foi muito engraçado, porque a gente, né, entrou nesse filme, eu e o Gabriel, a gente tem uma história muito louca com esse filme, assim, cada um na sua própria vida, mas eles me chamaram para fazer o filme, e aí a gente tentou fazer problemas de, né, financiamento, demora e tudo mais, o filme atrasou, aí eu não podia fazer, aí eu voltei pro filme, o Gabi fez o teste, aí voltou anos depois para fazer o teste, a gente fez o teste juntos, para mim ficou incrível que seria o Gabriel, aí quase saí do filme por causa de datas, o Gabi quase saiu do filme por causa de datas, e aí voltamos, acho que era meio destino a gente fazer junto esse projeto. E eu, nesse tempo, ficava admirando muito o Gabriel, assim, o ator que ele estava se transformando, os projetos que ele estava fazendo. E aí, quando rolou vamos fazer, eu estava muito feliz de fazer com ele, pelo teste que a gente tinha feito, mas também para trabalhar com esse ator, que eu estava muito inspirada a conhecer. Então, assim, trabalhar com ele foi muito mágico, porque a gente entendeu que se a gente não tivesse um entendimento com parceiros criativos, como eu, Alice, ele com o Gabriel, sobre eu entender quem é o Eduardo, ele entender quem é a Mônica, a gente criar meio os personagens juntos, ia ser impossível esse filme existir. Então, pra mim, eu perguntava muita coisa pro Gabi, assim, eu percebi o ator criativo que ele é, e o parceiro de cena que ele poderia ser. Eu queria muito que ele alimentasse a minha Mônica. Então, muito da Mônica que a gente vê no filme, o Gabi me ajudou muito nesse processo, porque muito batia também no que era o Eduardo. Então, a gente ficou muito nesse jogo criativo, eu senti muito de inspiração com ele, para criar esses dois meio juntos, assim, sabe? Com o René do nosso lado, dizendo, putz, eu quero fazer esse filme, esse é o tom, o René dando referências pra gente, então a gente entendendo esse tom. Então foi muito legal, porque as diferenças que a gente foi criando, elas foram todas baseadas numa base, assim, de amor dos três, de amor, eu, Alice, pelo Gabriel, do Gabriel mais ou menos por mim, mas... Quase nada. Mas eu acho que isso, assim, de verdade, o René me tirou de uma zona de conforto que eu amei, porque eu normalmente venho de projetos que eram fazendo a Rainha do Sul, que é uma traficante, projetos mais de drama, que as personagens são mais densas, mais dramáticas, e o René queria uma coisa que eu, Alice, as pessoas que me conhecem, e, enfim, eu acho que também a imprensa sabe um pouco, eu dou muita risada, eu dou risada alta, eu sou meio solar, e o René queria isso pra Mônica, então foi um processo muito interessante também de achar dentro da Mônica um lado meu, mas as diferenças que eu tenho dela, que são complexidades dela naquele momento, vivendo naquela Brasília, vivendo na Brasília de 86, o que era isso,
de uma garota que quer viver um mundo muito diferente de mim, que viaja bastante. Então, foi um processo muito delicioso de me reconhecer na Mônica, saber quem é essa mulher, mas entender essas diferenças e me inspirar por ela, assim, pra viver. Desculpa, falei um monte. Fala, Gabi. Viu por que eu não gosto dela? Fala pra gente. Mas eu falo. Não, completando um pouquinho, assim, a gente não se conhecia. Eu, obviamente, já admirava o trabalho da Alice, já tinha vontade de trabalhar com ela. E aí, em 2015, foi quando teve o teste pro Eduardo. E eu vou contar essa história, depois, se quiserem, pode falar um pouquinho também da visão de vocês. Mas eu fiz o teste, fiz um péssimo teste. Não, foi ruim. Foi ruim mesmo. Foi, né? Foi, tá bom, já que você falou, eu jamais diria, mas foi ruim. E a gente vai passar ele agora aqui, sabe? Não, mas e aí eu voltei pra casa nesse dia muito mal comigo mesmo, porque por ser fã da Legião, essa possibilidade. Eu lembro quando teve o Faroeste, que eu fiquei, já estava começando a ser ator e tal, e eu fiquei muito, assim, nossa, amaria fazer um filme, um personagem da Legião. O João de Santo Cristo, obviamente, não daria para eu fazer, mas quando eu soube do projeto do Eduardo e Mônica e que ia ter o teste, eu falei, não absolutamente nenhum, como eu estou falando, desde que a gente se conheceu, que a gente se amou à primeira vista. E, inclusive, quer casar com essa cara? Inclusive, eu queria anunciar agora aqui para vocês. Não, mas é isso. Acho que o processo que a gente viveu só reforçou, expandiu o carinho, o amor, a parceria que a gente tem. Essa desgraçada mora longe, então a gente se vê muito pouco. Tinha, sei lá, 2, 3 anos que a gente não se via, a gente se encontrou hoje, agora aqui. Mas, enfim, é isso, assim. Eu acho que a relação que eu tenho com a Alice, o amor, o carinho, a admiração que eu tenho por ela, está absolutamente registrado nesse filme. A maneira que o Eduardo olha para a Mônica é a maneira que eu olho para ela também. Que bonitinho! Como não amar, né, gente? Boa tarde. Meu nome é Esther Jacopetti, aqui, Cearense Filhos, tudo bem? No filme tem uma cena entre a Mônica e o avô do Eduardo sobre ditadura e comunismo, né? E eu queria saber qual é a visão crítica, tanto dos atores quanto do diretor, sobre essa cena, especialmente diante do governo atual que a gente tem. Posso começar? Então vamos lá. Assim, olha só, então, gente. Mônica, calma, Mônica. Mônica, calma. O lado Mônica faz parte. A nossa visão política é muito clara a favor da democracia, dos direitos humanos. Fica muito claro na conversa que o Eduardo e a Mônica têm no final, qual é a posição, que ela relembra tudo o que aconteceu nesse período. E ainda que não seja um filme político, foi importante a gente marcar, acho isso, dentro do contexto histórico que a gente vivia nos anos 80, e que esse filme, curiosamente, ele foi rodado e escrito anos antes do que a gente está passando agora. Então, isso a gente escreveu isso em 2017, rodou em 2018, e o filme vai ser lançado agora, neste momento, que diz muito a respeito sobre aquela conversa que tem com a avó, né? O que eu acho importante do filme é que o filme fala justamente sobre qual é o assunto do filme: alteridade. Você olhar o outro e entender as diferenças, e respeitar e poder conversar, e esse é o momento que tem uma ruptura no filme, quando isso não acontece. Já entre o Eduardo e a Mônica, eles encontram um jeito de se relacionarem quando eles conseguem um olhar o outro, entender o outro, entender a perspectiva da vida, etc. O que eu acho que todo mundo tem um avô do Eduardo na família, né? Quem não tem? E o mundo real não é como a bolha da internet. No mundo real acontece isso: você tem que passar o Natal junto com essa pessoa e que você discorda enormemente dela. E a proposta do filme, entre outras, é fazer com que as pessoas reflitam em como é que a gente pode lidar com essas diferenças que nós temos hoje em dia, do que a gente está passando no Brasil. É horroroso. Essa polarização, os extremos estão tocando fogo no resto da população. E que a gente tem que entender que no mundo real não é que nem na internet. Não, sabiamente, inclusive, o filme não se passa numa época de WhatsApp, Facebook, Instagram, o que faz com que os conflitos sejam reais. Então, mais do que falar apenas da questão pontual sobre o tema da conversa do avô, é uma questão sobre a sociedade, como é que a gente vai lidar amorosamente, carinhosamente, e é isso que eu acho que o povo está buscando
pelo menos é o que eu sinto, na maior parte das pessoas que eu conheço, é sair desse lugar onde não há entendimento e buscar o lugar do afeto, do entendimento, do respeito, de quem pensa diferente tem que ser respeitado por quem pensa diferente, mas também tem que respeitar as minorias, quem pensa diferente, ou o que quer que seja. É claro que nós somos pró-Mônica Futebol Clube, institucionalmente e ideologicamente, mas eu também acho que tem que ter espaço para quem pensa diferente, saber respeitar e se respeitar também, tirando, claro, qualquer exagero de quem busca a polarização para tocar fogo no resto da população. Eu acho que o René falou muito bem. Eu acho que em relação à ditadura militar, infelizmente a história se repete. Eu acho que não só no Brasil como no mundo a gente está vendo repetições de coisas que já aconteceram e infelizmente voltam a acontecer. E a gente não está dando atenção devida a isso, não só no Brasil como no mundo. Acho que os extremos, elas sempre levam a catástrofe e destruição. Eu acho que aquela cena específica no filme, é engraçado como o René falou, a gente filmou em 2018, o Bolsonaro não existia ainda, né? Quer dizer, existia, mas ele não era nosso presidente. E é muito interessante as pessoas assistirem esse filme agora, quando se fala sobre ditadura militar, esse governo cita a ditadura militar da forma que ele cita. Então eu fico feliz de que as pessoas possam assistir esse filme hoje, com seus filhos, com seus netos, e vejam, pelo menos pela ótica da Mônica, que, infelizmente, esse governo é mentiroso. Porque a ditadura militar não é isso, não foi uma revolução. Muitas pessoas morreram. E a gente não pode apagar nossa história, principalmente para lembrar da memória das pessoas que se foram, que se perderam. Eu acho que isso é uma coisa que... Acho que esse filme, ele traz de uma forma leve e de uma forma sutil, que é importante a gente ter a aceitação do outro, assim como a Mônica volta na casa do avô. Vocês viram o filme, eu posso falar. Mas eu acho que tem um pouco da gente falar sobre o outro, falar sobre a diferença, que é um pouco o que o René falou. Isso é muito importante, sabe? A gente ter o amor mais do que tudo e olhar o diferente. Só acrescentando, o filme se passa em 86, né? E em 85 começa o processo de redemocratização do Brasil, né? Então é muito simbólico isso, assim, né? E em cima do que a Alice falou, eu acho que um dos principais, na minha opinião, problemas do final do nosso processo de ditadura foi justamente esse panos quentes que foi colocado em cima. E essa cena tem um pouco disso, de já começar a distorcer tudo o que aconteceu, né, naquele período. E a gente chega nos dias de hoje, que as pessoas falam que não aconteceu, que aconteceu, enfim, que não houve... Que era uma época ótima, né? Exatamente, a ponto de exaltar, de citar, etc. e tal. Então, alguns países, principalmente da América do Sul, da América Latina, mantêm viva a memória do que aconteceu, por mais triste e pesada que seja, como forma justamente de evitar que isso se repita, né? E, infelizmente no Brasil não aconteceu isso, né? Então é muito triste que a gente assista uma cena como essa, como eu estou falando, que se passou na história do filme em 86, onde o Brasil estava começando a engatinhar de volta para a democracia, e a gente vê hoje em dia isso ser falado de uma maneira natural, ser exaltado como se nada tivesse acontecido. Vamos provar para mudar a prova da Enem, querer mudar. Giovana Landucci, eu queria fazer uma pergunta para vocês, na verdade, para todos, né? Para você compor um roteiro com base numa música, a música é muito curta, né? Você precisa preencher com outros artifícios. Então, eu queria saber, tanto do Gabriel quanto da Alice, para compor seus personagens, né? Essa parte emotiva e tal, o que vocês usaram de referência além da música para chegar nessa composição dos personagens? E para vocês, como foi escrever e elaborar e compor e preencher tanto a parte dos personagens quanto a parte da composição extra, que vai extra música, né? Eu vou começar de novo. Quando a gente adapta uma música, eu acho que tem que ser fiel ao que a música tem de literário, né? Enfim, a história, podia ser só a letra e você adaptar, mas também tem que ser fiel ao espírito da música. Então, acho que quando a gente tomou várias liberdades que são necessárias para construir um roteiro, uma música respeita a métrica, o ritmo, respeita outras coisas que o roteiro respeita começo, meio e fim, o drama dos personagens, o que eles têm que alcançar, qual mudança que eles precisam passar.
e também a duração. O tempo é muito diferente, né? Então, quando a gente faz uma adaptação de Eduardo e Mônica, a gente busca uma adaptação solar com a música. Então, as respostas todas narrativas, eu sempre buscava, isso aí não é solar, isso é solar, isso leva para esse caminho solar no final. Então, como é que a gente consegue trazer o espírito da música, a emoção que a música traz para dentro do filme? Então, várias liberdades têm que ser tomadas para você poder fazer um roteiro de 100 minutos, mas acho que basicamente é isso, é buscar não só o que está escrito, mas também o que a música te emociona e transpor essa emoção para, ou pelo menos a emoção que eu sinto, que eu queria compartilhar através dessa minha visão sobre a música para a tela e aí fazer as adaptações que são necessárias. Eu acho uma coisa, por exemplo, incrível enquanto fã da Legião, né, obviamente da música, que é a possibilidade da gente pegar trechos da música, né, citações, como várias situações que aconteceram no filme, e por conta do tamanho do filme, por conta da linguagem do cinema, a gente conseguiu expandir isso, né? Então, desde do avô que joga futebol de botão e acaba tendo uma participação no filme fundamental, né, na vida do Eduardo, até o carinha do cursinho, ou as citações dos gostos de um e de outro, e isso se torna drama, isso se torna no sentido de conflito, eu acho incrível, sabe? Porque é a possibilidade de você expandir esse universo da música. E um outro detalhe que eu acho interessante também, foi uma coisa que a gente falava muito ao longo das filmagens, o Renato escreveu Eduardo e Mônica bem antes de lançar a música no disco, no segundo disco da Legião. Ele escreveu moleque ainda essa música. 18 anos. Então assim, provavelmente final dos anos 70 ou início dos 80, sei lá, uma coisa assim. Como várias outras que depois vieram a integrar os discos da Legião. Então, todas essas músicas, elas traduzem a realidade que ele estava vivendo, tanto a realidade política quanto a realidade humana, no sentido de relacionamentos, de conflitos, de questões existenciais, enfim. Então, é uma coisa interessante, muito produtiva para a gente também, foi mergulhar para além do universo da música, Eduardo e Mônica especificamente, no universo musical do Renato Russo, nas referências dele, nas referências da Legião Urbana, do que os caras escutavam, o que aquelas letras estavam querendo dizer. Então, já que o filme se passava naquela época, para a gente foi muito interessante também, não só esse mergulho na música específica, mas no universo da Legião como um todo. E os 3 primeiros discos da Legião, as músicas foram compostas antes da Legião existir. Então, enfim, muito antes. Então, Renato fez muito jovem, né? Eu super vou complementar só, que acho que eles falaram bastante de como foi o nosso processo. Acho que tinha esse desafio mesmo, né? A gente tinha as características que o Renato, né, que eles botaram na música, mas a gente precisava criar uma espinha dorsal de personagem mesmo, assim. Acho que, né, o personagem da Bruna, a mãe, o avô, são coisas que quando você vê os personagens num contexto, você dá o contexto familiar, o universo. Então, acho que a gente foi muito tentando criar seres humanos e pessoas que a gente acreditasse ao ver. Então, obviamente, quando você escuta a música, talvez a gente não pensaria que a Mônica fosse roqueira, né? Tudo bem, ela anda de moto, mas isso não quer dizer que ela é roqueira. Acho que tem, claro, tem Bauhaus e tal, mas, assim, especificamente qualidades e características, acho que a gente teve que... Então, os brasileiros que vinham de todos os lugares do Brasil, cresceram ouvindo os jogos do Rio de Janeiro. E por isso a cidade São Vascaíno, Fluminense, ou Flamenguista, Botafogo, uma grande parte, né? Sim, sim. E aí daí veio a minha exigência de que ele fosse tricolor, entendeu? O futebol de botão que eu jogo lá é meu e é do Fluminense também, enfim. Assim, o jogo de botão realmente é seu, não é isso? Agora não é brincadeira não. Mas uma coisa que eu ia complementar, que eu acho incrível, em cima do que vocês estavam falando, mais uma vez, né, pegando na música todas as coisas que o Renato coloca ali, todas as informações, os dados que ele coloca, tem uma cena ou outra que a gente conversa e a gente fala sobre o que um gosta, o que não gosta, mas eu acho incrível, justamente aí sim, a gente pegar a linguagem do cinema, né, da imagem, do som, enfim, e poder transpor um gosto, uma característica para a imagem. Então, quando a Mônica vira artista e isso se transforma em imagem e a gente começa a ver isso a ponto de ter uma exposição no final que traduz tudo que você falou, né? Todo quase que
relendo o filme inteiro através de uma exposição, eu acho incrível, porque você sai só do que é verbal, do que é dito, que é o que a gente escuta na música, e você transforma aquilo em linguagem, em cinema. E é isso. É lindo, né, o peixe final, quando vai se formando e tal. Todo mundo acha, o final tem que ser apoteótico. É tão singelo o final, assim, e tão bonito, né? As pessoas se tocam muito. A gente está muito feliz com a reação do público. A gente teve em Brasília, anteontem, e o público riu muito, né? Você descobriu que era comediante, inclusive. Foi. Muito impressionante como o público reagiu ao filme, né? Oi, boa tarde. Sou Nicole Cantagalo. Primeiramente, parabéns pelo filme. Eu também ri muito, ficou muito bom. Tenho uma pergunta para o René. Eu queria saber o que mais chamou a sua atenção no Gabriel e na Alice para fazer os personagens. E de vocês também, o que vocês mais se identificam no Eduardo e na Mônica. Quando eu escrevo um roteiro, quando eu trabalho no projeto, tem gente que escreve para um ator. Os personagens, para mim, absolutamente não têm face. Eu não consigo ver uma pessoa, mas eu consigo sentir uma vibração que eu gostaria muito para aqueles personagens. E quando eu tive o prazer, a Bianca sempre falou, acho que a Alice é a Mônica. Eu falei, vamos conversar com ela. Exigência contratual, só produzo se for com a Alice. E a gente foi conversar com ela e ela trazia uma energia que tinha muito a ver com o que estava escrito, mas também transformava o que estava escrito. A mesma coisa com o Gabriel. Ele trouxe um Eduardo, e aí eu falava, encaixa, mas eu não quero que seja exatamente aquilo que eu tinha imaginado. O que ele traz? Então ele trazia uma energia, um jeito de andar, um jeito de respirar, é uma pulsação. Eu trabalho muito na pulsação do elenco, no jeito que eles se comportam, no olhar, na sutileza. Então eles tinham coisas incríveis que eles traziam, para uma coisa que já meio que encaixava com o que eu achava que era bom pro filme, e a gente depois criou junto o resto. Né? Acho que um pegou na mão do aqui, nós três pegamos e entendemos que, olha, se a gente não se ajudar, não vai sair o filme. Então vamos se ajudar para a gente encontrar uma verdadeira Mônica, um verdadeiro Eduardo, que tenha química, que tenha tudo que precisa ter para acontecer. E aí, do ponto de vista além do que eles faziam na frente, na câmera, tem a questão pessoal. 2 atores com uma puta entrega, dedicadíssimos, inteligentíssimos. Então isso tudo faz você se apaixonar pelo elenco e rezar para eles fazerem minimamente o que você acha que deve ser feito e fazer o resto que eles acreditam que eles têm que fazer. Então é um negócio que a gente cria coletivamente, que a Alice fala, eu ouvi muito Renê. Eu ouvi, mas eu ouvi muito mais do que ela me ouviu. Eu ouvi ela fazendo, eu falava, é por aí, vamos junto. Porque eles entregavam uma coisa linda. E a química, né? Quando os dois se juntaram, a gente, de fato, escolhemos a Alice, escolhemos o Gabriel, mas o teste, a prova dos 9 foi falar, vamos juntar os dois, porque nós estamos escolhendo um casal, não estamos escolhendo nenhum ator, nenhuma atriz apenas, para fazer um personagem. E o casal, eles se encontram, eu não sei, é uma coisa que é uma mágica, né? Um olha no olho do outro, você fala, é isso. Então eles têm essa mágica. Acho que eles têm uma mágica, qualquer coisa que eles olharem, mas no caso ficou lindo, foi ótimo pro filme, por isso que eles estão aí. É uma característica, né? Que eu sou igual a Mônica, é isso? O que você mais se identifica com a Mônica e... Acho que as visões políticas e a paixão pela liberdade. E a paixão pela moto, que é culpa deles, que agora eu tenho moto. Meus pais não estão felizes com vocês. E a paixão por mim. E a paixão pelo gato. Uma coisa que eu sempre falo que eu acho muito bonita na música, assim, nessa música, é que o Renato conseguiu construir um amor real a partir de 2 personagens que são absolutamente críveis, reais e identificáveis. Não acho que seja à toa que Eduardo e Mônica, a música, seja um fenômeno pop que é. Assim, a gente comenta, né? É quase impossível um brasileiro, goste ou não da música, goste ou não da Legião, é quase impossível você nunca ter pelo menos escutado passando na rádio, num lugar, ou não ter referência do que é essa música. Provavelmente é uma das músicas pop mais conhecidas do Brasil, né? Da música brasileira. E eu não acho que isso é à toa, eu acho que isso vem dessa capacidade que ele teve de construir 2 pessoas reais, críveis, por isso as pessoas se identificam. E o que eu acho que é muito bonito é que eu falo por mim, mas eu acho que deve acontecer com todo mundo assim. Dá para você se identificar com os 2, tanto com as características quanto com as atitudes, enfim. E em momentos diferentes da sua vida você vai se identificar mais com um, mais com o outro. Então, né, a gente sempre falava disso, assim, eu tenho várias coisas da Mônica, Alice coisas do Eduardo e vice-versa, enfim. Eu acho que assim é com todo mundo e eu acho que essa é a grande beleza da música.
Sobre o Eduardo especificamente, acho que esse é o grande barato da arte, quando a gente bota uma coisa no mundo assim e as pessoas começam a ter leituras que às vezes nem a gente mesmo que fez tinha. Um dia desses, um jornalista que tinha assistido comentou como o Eduardo se mantém o filme inteiro fiel ao que ele acredita que ele é, a quem ele é, a conduta dele. E isso, de alguma forma, eu fiquei refletindo, pensando, eu acho que isso é uma das coisas que provavelmente mexeu com a Mônica, né? Enfim, transformou ela. Mesmo inspirou e transformou ela. Sim, mesmo ele tendo 16 anos, ele acredita em quem ele é. E me identifico com isso, com essa característica dele. É por isso que eu sou oficialmente apaixonada por ele na vida real, entendeu? Pessoal, agora é a última pergunta. E depois a gente vai fazer foto, tá? Deixa eu contar só uma historinha rápida. Então agora a gente vai dar 2 perguntas, já que ela vai contar a história. Não, porque é interessante. É que a gente recebeu no set em Brasília a visita da Nina, que é filha da Léo, que é amiga do Renato Russo, que ele fez a música inspirado nela. E a Nina estava em Brasília e foi no set visitar a gente, foi no dia da cena do Teatro Nacional, né? E aí ela chegou, a primeira coisa que chega até a arrepiar, ela tem um peixe tatuado no braço, um peixe enorme, e virou a sensação, todo mundo, gente, olha a Nina, olha o peixe, que era igual ao nosso peixe do final. E aí ela começou a dizer assim, quero conhecer a casa da Mônica. E aí a gente levou ela para conhecer a casa da Mônica. E a Léo, que é a mãe dela, também é artista plástica. E o trabalho que a Léo faz é muito parecido com o trabalho da Mônica. E quando ela conheceu o cenário da casa da Mônica, ela começou a ficar muito nervosa, assim, gente, é igual a minha casa, que é tudo grande. E a Léo catava coisas, né, para fazer esculturas e coisas no Parque da Cidade. Então, são coisas assim que estão escritas nas estrelas, né? Que até uma cena do filme que não entrou, que o Renê cortou, tinha que ter 2 horas o filme, porque o primeiro corte tinha mais de 3, né, gente? Então, uma história legal, né? A gente conhecer a Nina, um universo assim tão da vida do Renato. Ela faz uma participação pequena, mas ela aparece. E ela está, eu falei, vem no dia da exposição e aí ela tá na exposição lá da Mônica, ela faz uma participação super especial lá. Antes de encerrar também, eu quero tomar a liberdade de pedir para o Gabriel contar como é que é a experiência de filmar em Brasília, nosso produtor, porque ele montou essa equipe inteira lá, que a gente foi com muita gente fora de Brasília, mas também trabalhou com muita equipe local, e perguntar para a Bruna qual é a experiência de estar em Brasília fazendo um filme também. Então, eu queria que vocês falassem um pouco da cidade, que para mim é um outro personagem do filme, é tão importante quanto o Eduardo e a Mônica, é um triângulo amoroso, uma grande parte do conflito deles é se vão ficar em Brasília ou sair, então eles estão divididos, a cidade propicia essa discussão. Eu queria saber de vocês dois como é que foi a experiência de estar filmando em Brasília, do ponto de vista da produção, e de uma atriz que não convive na cidade, mas também tem um amor pela capital. Eu não conhecia Brasília, conheci com o Renê há 13 anos atrás. No começo eu achei a cidade esquisita, né? Muito fria, muito diferente, mas eu me apaixonei por Brasília nesses 13 anos e sempre fui muito bem recebida, né? E impressionante como, anteontem na pré-estreia, né, na coletiva, como o público é caloroso, como recebe a gente bem, né? E eu nunca tinha filmado lá, foi a primeira vez e eu amo Brasília, eu moraria em Brasília, eu amo as pessoas de Brasília, então foi uma experiência ótima. Seu marido é de Brasília, não? Meu marido é de Brasília, pois é. Eu sou da equipe também que fez o Faroeste, eu fui assistente de produção executiva no Faroeste. Para mim é muito emocionante estar no Eduardo e Mônica, o crescimento que para hoje estar como produtor executivo e produtor associado do filme e ver essa equipe, né? Foi a mesma equipe que a gente conseguiu manter quase todos os chefes de equipe, boa parte da equipe, para poder fazer o Eduardo e Mônica. Eu acho que isso fez muita diferença, porque a equipe já estava muito azeitada e conhecia já Brasília bastante. E a cidade nos recebeu melhor, eu acho, que até do que a gente já tinha sido recebido no Faroeste Caboclo, assim. E o filme é uma homenagem à cidade também, é isso, é um terceiro personagem, o Parque da Cidade, a Chapada que a gente conseguiu ter nesse filme. Então, Brasília é muito calorosa com a gente, sempre foi.
boa parte da nossa equipe, metade da nossa equipe é tipo do Rio, a outra metade tipo é de profissionais locais e é maravilhoso. Vamos aí todos já estão contratados para o terceiro filme da trilogia. Todos já chamados para o próximo filme da trilogia. Exatamente. Será a mesma equipe? Acho que, como diz o René, o filme é uma carta de amor a Brasília, né? Uma carta de amor a Brasília mesmo. Oi, sou eu, Miguel Barbieri. Ô, Miguel! Eu não tinha conhecido de máscara. A Bianca já falou, mas com uma coisa que eu tinha quase certeza. O Renato conheceu o que seria o Eduardo e a Mônica, né? Em algum momento, Renê, você pensou... primeiro eu queria saber se o filho do Renato, que é uma pessoa difícil, precisou dar alguma autorização para fazer um filme. Segundo, por o Renato ter conhecido o Eduardo e a Mônica, se em algum momento, para ter uma homenagem mais explícita, você pensou em colocar um personagem ali, né, que representasse o Renato, ou seria uma coisa cafona, como diria a própria personagem da Mônica. E terceiro, se o Fabrício Boliveira, naquela participação pequena que ele tem, é uma referência ao Faroeste Caboclo. E antes que você só responda, eu queria não queria perguntar para a Alice e para o Gabriel, porque vocês já responderam um monte de coisa, mas o René sabe que eu acompanho o filme desde muito tempo, desde antes de escolher o casting, e quando apareceu o nome de vocês, a princípio eu achei esquisito. Eu achava que a diferença de idade era grande e que talvez não fosse rolar bem. E hoje eu me enganei completamente, acho que a química de vocês é sensacional. A gente acredita muito nessa história de amor de vocês, do Eduardo e da Mônica. Que bom, assim, que bom. Você fez uma pausa dramática que eu falei, caralho, a gente vai falar aqui. Não na frente de todo mundo, não! Hoje eu confirmei as minhas suspeitas, né? É ótimo quando a gente quebra a cara, ou seja, quando a gente vai com não digo com uma expectativa, mas vai achando que não vai dar certo. E a gente quebra a cara e fala, não, realmente... Vocês estavam, todo mundo aí estava certo de ter escolhido vocês para fazer obrigado. Quem escolheu foi a Mônica e o Eduardo, que escolheram esses dois personagens que escolheram. E com a bênção do Renato Russo também. Certeza. Só respondendo sobre questão de direitos. Óbvio que eu tive que comprar os direitos, né? Como eu comprei do Faroeste Caboclo, na época era a mãe do Renato, responsável. Já no Eduardo e Mônica, o Juliano é o responsável agora pelo acervo, enfim, pela Legião Urbana Produções, então nós compramos os direitos também, foi super tranquilo, nenhuma dificuldade, ele não teve que aprovar nada, ele inclusive só viu o filme há pouquíssimo tempo, porque ele queria ver no cinema e tal, como demorou muito, enfim, ele acabou vendo, mas esse ano, assim, adorou e tal, e é isso, nenhuma dificuldade, foi tranquilo e a gente já está negociando os direitos para o terceiro. Você me fez duas perguntas, eu já me embananei as outras. Do Eduardo, o Renato, tá. Já pensamos. A gente engraçado você falar isso. Primeiro a gente acha que a gente criou o Russoverso, né? O universo do Renato Russo. Então no Russoverso tem a participação do Fabrício Boliveira, como o João de Santo Cristo passou por aquela festa. Tinha a Isis também. Tinha a Isis também teria, mas ela não pôde ir nesse dia, porque ela tinha uma gravação. Não, ela estava grávida. Ela estava filmando também. E não podia pegar avião, teve ela estava assim. grávida. E o Fabrício foi uma coisa louca, porque ele estava fazendo uma novela, ele falou assim... E era uma cena que era um dia só, tinha que ser aquele dia. Ele pegou um avião, ele chegou em Brasília 11 horas da noite, não foi? Fez a cena, 6 horas da manhã pegou o primeiro voo e voltou para o Rio. É um grande amigo, que então, fez questão de participar. Ele falou assim, não, eu vou de qualquer maneira. Então ele não foi liberado, então ele foi na foi furar meu olho, né? Safado, né? Furar meu olho. E aí, uma curiosidade que ele está no filme com a roupa do João do Santo Cristo. Então, tem muitos easter eggs no filme, vamos fazer muitos concursos, não vou contar aqui todos para vocês, mas esse é um deles, já estou aqui abrindo, que é a roupa do
que ele tá no filme é um figurino do João do Santo Cristo. Em alguns tratamentos a gente pensou em colocar o Renato. Mas tem duas coisas que eu aprendi até aqui, né? Vamos ver se no próximo eu vou manter o raciocínio, mas quando você coloca a letra da música ou o Renato, aquilo salta na tela com uma intensidade, com uma potência que parece não fazer parte do filme. Então você pode ver que a gente nem no Faroeste, nem no Eduardo e Mônica tem uma frase que seja daquelas que a gente costuma falar, né? Alguém dizer a frase num diálogo, etc. Tal, uma frase da música. Porque aquilo tem tanto peso, tem tanta emoção, tem tanta carga que é difícil de encaixar para ficar bem no filme. Então a gente pensou, colocou o Renato, tirou várias vezes e no final a gente falou, olha, o Renato tá em tudo. Se colocar ele aqui é um desserviço, ele é praticamente o filme, a história é dele, tudo é dele. Então acho que o personagem ia, sabe, você falou é cafona, não sei se é cafona, mas talvez eu não tinha dado conta, né? Eu gostaria muito de ter feito, mas não encontrei uma solução que encaixasse bem. E sobre a Eduardo e a Mônica, a Léa realmente Léo, né? A Léo realmente é a pessoa para quem o Renato disse que fez a música. Mas ela também já falou que não sabe que ela não é aquela Mônica. Como o marido dela também não é aquele Eduardo exatamente. O Renato juntou várias pessoas e criou na cabeça dele um monte de coisa. Então ela falou assim, olha, fiquei envaidecida. Primeiro eu reagia mal, não gostava que todo mundo soubesse que a minha história era do Eduardo e Mônica, ela não se sentia bem. E anos depois ela ficou agradecida, falou, pô, uma coisa de amor que hoje está por aí, que tem a ver com a minha vida. Mas uma versão sobre Eduardo e Mônica também é que além dessa homenagem ao casal, o Eduardo e a Mônica são um pouco o Renato. O Renato, para o mundo externo, é o cara cult da Mônica, que gosta de Barros, Van Gogh, de Caetano, de Rambana, e que se joga, rebelde. Ele era apaixonado por filme, né? Apaixonado por cinema, etc. E que o Renato, na vida pessoal, era o Eduardo. De novela. Ele gostava de novela, ele realmente jogava futebol de botão com o avô dele, ele tinha jogo de botão em casa, ele era introvertido, ele era envergonhado, ele era um menino que as meninas, né, em princípio, não olhavam primeiro para ele, quando ele se interessava com meninas ainda, e que depois ele tinha questões. Então, o universo particular dele era o Eduardo, e o universo para o mundo externo, né, do artista rebelde era da Mônica. Então a gente trabalhou muito isso, né, a gente foi descobrindo isso. Quem nos contou isso, inclusive, foi o próprio filho dele. Ele falou, olha, eu tenho essa visão, já me falaram isso. Pelo menos pra gente fez sentido que o Eduardo que a Mônica seja tão o Renato, e o Eduardo também. Só que os discos dele, ele tem disco do Menudo, da Xuxa, da novela, o acervo do... Gravou em italiano aquelas músicas que eu adoro, mas tem gente que dirá que é cafona, mas é irresistível, como a Mônica disse também sobre Total Eclipse. Então acho que ele tem esses dois universos, né? Não, eu só ia complementar isso, que engraçado que quando a gente estava trabalhando, né, junto, pensando em detalhes, e o Gabi para mim foi uma referência muito grande, porque ele conhece muito a Legião e ele conseguiu na exposição, né, que eu não estava aqui, não vi. Mas o livro dos diários deles, né, que é maravilhoso, de listas, de várias coisas assim, que eu quis muito tentar trazer algumas coisas do Renato para a Mônica. Então, o Renato, na verdade, para mim, foi um foco também para a Mônica, sabe? Eu acho que essa paixão, esse desejo, essa dificuldade em morar em Brasília para um cara que, né, Brasília naquela época, eu acho que uma cidade jovem, então tinha muita coisa ali que eu me alimentei muito, por isso que eu ouvia tanto Perfeição. Acho que quase foi um desejo de homenagear, sabe? Então acho que ele tá muito, eu vejo ele muito presente no filme, eu sinto ele muito presente no filme, mais do que fisicamente personificado, né, num ator, eu acho que a energia dele tá muito presente. Né? E bateu uma questão muito importante. A gente tinha que escolher já o Eduardo e a Mônica. Quem é que ia fazer o Renato? Nossa Senhora! Entende? Aí uma coisa que ganha um tamanho também. Então se o Renato for entrar, ele não pode entrar como um cameo. O dia que ele entrar no filme, ele tem que entrar pra valer, eu acho, sabe? Assim, é difícil você fazer, deixa esse cara no filme que é da obra do Renato, botar um ator, e esse cara vai se jogar de que maneira, com que profundidade. Ele só entra nisso com os melhores amigos da Mônica, né? Porque exatamente. Ele já tá, né? Ele já é verdade, a Mônica. Não, e a questão é, se ele entra ali, que importância, que tamanho ele vai ter no filme, como você falou, a ponto de tirar o foco, possivelmente dos dois, inclusive, né? Da história que está sendo contada ali. Mas pensamos muito, foi uma ideia que passou muitas vezes pela nossa cabeça. Alice falou da exposição agora que teve no MIS, né, sobre o Renato, e eu fui na exposição um pouquinho antes de começar a filmar, de ir para Brasília, e primeiro que tem a letra original do Eduardo e Mônica, inclusive com vários trechos que ele cortou da música. Assim como a gente cortou cenas do filme, ele também editou a própria música e cortou várias outras questões e características de Eduardo e Mônica.
Mas eu lembro na exposição que mais me bateu, como eu estava na boca de começar a filmar, é que tinha um desenho do Renato, do Eduardo e da Mônica. E embaixo estava escrito, acho que se não me engano, mais ou menos 18 anos, alguma coisa assim. E tinha um desenho, era bem parecido com a gente, inclusive, eu acho mentira. Mas eu fiquei muito emocionado aí como eu já tinha falado de outras vezes aqui, né, de pensar isso, assim, uma coisa que saiu da cabeça dele, né, você vê um desenho dele ali, e de você agora representar, eternizar no cinema essa história, né. Obrigado a todos, gente. Peço que vocês ajudem a divulgar, gente. 6 de janeiro em todos os cinemas. Muito importante a primeira semana, vocês sabem disso. A partir do dia 1º tem pré-estreia. A partir do 1º tem pré-estreias em capitais, não é isso, Pagas? E agora Agora vai esse pedacinho aqui, só iPhone. E lá no cantinho, fica muito de cantinho. Obrigada. Tudo bem? Agora, peraí.